Oi, pessoal, tudo bem? Vicente da TM26 da Medicina aqui. Eu vou administrar para vocês hoje a aula sobre farmacologia da neurotransmissão dopaminérgica, tá? A continuação da nossa última aula, focando hoje na parte de doença de Parkinson. Já apresentei para vocês as vias dopaminérgicas, hoje eu vou focar na doença de Parkinson, apresentando os sintomas e a patologia, certo? E os tipos de tratamento. Bom, com relação à doença de Parkinson, eu trouxe esse material do UpToDate para vocês terem esse parâmetro bem completo, essa visão bem completa da doença, ok? Então, lendo aqui, é a degeneração progressiva dos neurônios produtores de dopamina na substância negra do mesencéfalo. O que essa frase gigantesca diz para vocês? Que é uma doença degenerativa, tá? Ou seja, tem destruições de neurônios. Quais neurônios são esses? Os neurônios que produzem a dopamina. Como é que ela é? Ela é progressiva, ela não tem cura. Ela começa e vai degradando o neurônio até o final da vida da pessoa, ok? Onde que ela ocorre principalmente? Substância negra do mesencéfalo, tá? Onde fica isso? Eu trouxe para vocês aqui entenderem a questão da relação do estriado, que é essa aqui é a definição do Angelo Machado, e aqui em cima uma definição mais vulgar, digamos assim, só para vocês entenderem, tá? Então é a substância negra que origina-se na via nigroestriatal que a gente viu, ela termina no corpo estriado, sendo muito importante o controle da atividade motora somática. Então, se vocês viram a aula de esquizofrenia, vocês vão lembrar que eu falei da via dopaminérgica nigroestriatal e vai estar associada justamente a esse controle da motricidade, certo? E, bom, essa doença ela vai ter a tríade clínica clássica da doença, do Parkinson, que vai se dar pelo tremor, pela rigidez e pela bradicinesia, ok? Trouxe essa imagem aqui com outras características clínicas para vocês terem um parâmetro geral depois. Bom, essa imagem não cabe eu me ater muito à questão anatômica, mas só para vocês terem uma noção de onde é. O que eu quero que vocês prestem atenção é que na doença vai ter uma redução da concentração da dopamina e ela vai se dar principalmente na substância negra, ok? Então, percebeu-se que as pessoas com a doença de Parkinson, elas apresentam essas duas manifestações, a fisiológica, que é a redução da dopamina, manifestando toda a sintomatologia da doença, e a questão anatômica, que se dá pela própria redução da substância negra, ou seja, tem degradação de neurônios, é degenerativa, vai ter redução especialmente daquela área, ok? Com relação ao tratamento para a doença de Parkinson, todas são consideradas terapias sintomáticas, não tem atualmente nenhum fármaco que dê para dizer assim que ela vai vai ser modificadora da doença, ok? Bom, basicamente, essa aqui é a segunda fonte do UpToDate, retirada agora mesmo, ok? Então, para vocês entenderem, a principal classe dos fármacos utilizados atualmente são essas que eu trago para vocês. O que eu quero que vocês entendam antes de eu passar para os fármacos? São esses três principais classes, ok? O que cada uma delas vai dizer para vocês? Leiam o nome com atenção que vocês vão entender basicamente quase todo o mecanismo de ação. Precursores de dopamina. Bom, vocês entenderam que a doença ela tem uma degeneração dos neurônios dopaminérgicos que vão produzir a dopamina, ou seja, vai ter uma redução da dopamina. Se tem uma redução da dopamina, o que a gente pode fazer para aumentar a redução, para aumentar a atividade dessa dopamina? Três principais atividades a gente pode ter para aumentar essa resposta à dopamina. A gente pode, primeiro, aumentar a concentração produzindo a dopamina, e para isso a gente vai usar os precursores de dopamina. A gente pode intensificar, aumentar a ação dos nossos receptores dopaminérgicos, e para isso a gente vai usar agonistas dopaminérgicos, ou a gente pode inibir os destruidores da dopamina, as enzimas que vão metabolizar essa dopamina que existe na fenda sináptica, certo? Isso vai aumentar a concentração por ter reduzido a metabolização. Da mesma forma que os precursores vão aumentar por aumentar a produção, e os agonistas vão aumentar a intensificação aumentando a atividade, a ação dos receptores, certo? Entendendo isso, a gente vai passar para os precursores da dopamina, que vão ser justamente esses promovendo a produção de dopamina, e a gente tem o principal, o levodopa, que vai ser a L-dopa, basicamente. E o mecanismo de ação, para vocês entenderem, é o seguinte: a gente pode dar dopamina para o paciente, só que ela não vai atravessar a barreira hematoencefálica, certo? Se ela não atravessa a barreira hematoencefálica, não chega onde a gente quer, ela não vai ter função nenhuma no organismo do paciente. Como é que a gente resolve isso? A gente vai dar um pró-fármaco, um precursor de dopamina, que vai ser a L-dopa, tá? E essa sim, ela tem a capacidade de atravessar a barreira hematoencefálica. Ao atravessar a barreira hematoencefálica, ela vai ser, então, integrada na cascata de produção de dopamina, gerando, assim, como resultado, como produto, a própria dopamina, certo? Aumentando a produção, aumentando a concentração da dopamina no paciente. Qual que é a questão aqui? A gente precisa que esse paciente ele tenha, primeiro, neurônios que estejam ativos, tá? Então, uma fase muito avançada da doença vai ser difícil a gente ter uma quantidade significativa de neurônios para fazer essa produção efetiva de dopamina. E a gente precisa que as enzimas, antes que a L-dopa entre, atravesse a barreira hematoencefálica, a gente precisa que algumas enzimas não metabolizem a L-dopa antes dela entrar, senão a gente vai perder e não vai conseguir ter essa produção. Então, o que acontece? A gente vai administrar juntamente a L-dopa o inibidor da AACD, certo? Que vai ser, eu vou ler para vocês porque esse nome é bem complexo, mas é aminoácido L-aromaticodescarboxilase, tá? Desculpa pela gagueira, mas enfim, vai ser a carbidopa, tá? Então lembrem disso. A gente vai administrar a L-dopa, que vai ser a levodopa, para ser o precursor da produção de dopamina. E a carbidopa vai de step justamente para fazer essa retaguarda. Ela vai fazer o quê? Ela vai inibir essas enzimas que vão metabolizar a L-dopa antes dela adentrar a atravessar a barreira hematoencefálica. Então eu não tenho pointer, mas eu quero que vocês olhem a imagem aqui e percebam que o ciclo é a L-dopa e nós temos a AADC ali embaixo, tá? A carbidopa ela vai estar inibindo a AADC, impedindo assim a metabolização da L-dopa, tá? A carbidopa ela é importante porque a gente fazendo isso, a gente reduz a metabolização da L-dopa
e reduz também a quantidade necessária para ter a resposta do fármaco. Ou seja, a gente não precisa dar uma quantidade muito grande de L-Dopa no paciente, o que ajuda a reduzir alguns efeitos adversos. Tá? Se a gente dá uma quantidade muito grande, os efeitos adversos vão lá em cima, vai ter muito efeito adverso. Então a carbidopa ela já age em várias frentes com relação a isso, vai reduzir os efeitos adversos, vai ajudar a reduzir os efeitos adversos, né? E vai ajudar a própria passagem da L-Dopa na barreira hematocefálica. Bom, com relação aos efeitos, como eu falei, a gente precisa de neurônios sadios, então ela vai ser boa no início da atividade da doença, tá? Tendo melhores nos sintomas. Já quando a gente tiver o avanço da doença, com as mortes dos neurônios, a gente vai ter automaticamente baixa efetividade, porque a gente não vai ter essa fábrica, que é o neurônio, para produzir a dopamina. A gente vai ter só o produto ali, só o subproduto, digamos assim, que é a L-Dopa, certo? Ela tem tolerância também, a gente vai ter que administrar cada vez mais doses maiores. Bom, com relação aos efeitos adversos, a gente tem a discinesia por conta da oscilação de concentração do fármaco. Então, o que a gente faz? Ou a gente controla a redução, controla com redução da concentração, ou a gente aumenta os intervalos, faz intervalos mais frequentes, né? Aumento, quer dizer, com frequência. Bom, e o efeito liga e desliga? O que acontece? O efeito liga e desliga, ele vai se dar na fase mais avançada da doença. E eu quero que você entenda assim, tá? O neurônio, ele tá sendo degenerado, ele tá perdendo neurônios. Conforme a doença vai avançando, ele vai perdendo a capacidade de armazenar a dopamina, certo? Ao perder essa capacidade de armazenar a dopamina, vão ser necessárias administrações cada vez mais frequentes, porque a administração que a gente fazia antes não vai ser tão efetiva do ponto de vista que antes o paciente produzia dopamina a partir da L-Dopa e armazenava. Então, mesmo um tempo sem usar, uma frequência, um tempo maior de uso, ele conseguia ter um resultado com relação aos sintomas. Agora, como ele vai perdendo essa capacidade de armazenar a dopamina, ele vai necessitando cada vez mais de doses mais frequentes, tá? E essa administração mais frequente, ela pode diminuir o efeito off, o desligado, que é basicamente o congelamento, tá? O aumento da rigidez do paciente, que é uma das características dos sintomas, da tríade dos sintomas do paciente. Além disso, pode caracterizar a fase on, que seria ligado, que são movimentos normais ou discinéticos. A discinesia, então, ela nada mais vai ser do que esses movimentos involuntários, tanto de face quanto de membros, aqueles movimentos característicos do Parkinson, ok? Já passando para os efeitos psicológicos, a gente lembra que está tudo associado às vias dopaminérgicas, então, assim como no tratamento para pacientes com esquizofrenias, utilizando os antipsicóticos, a gente podia desencadear sintomas parkinsonianos. Aqui é a mesma coisa, ao tratar, a gente vai estar aumentando essa dose de dopamina, podendo desencadear sintomas da esquizofrenia, sintomas característicos da esquizofrenia, como a própria psicose. É importante a gente ter em mente que ao tratar essa psicose desencadeada pelo fármaco, a gente tem que tratar com os atípicos. E os atípicos, eles vão, se você lembrar, eles vão ter maior afetividade, maior atuação nos receptores serotoninérgicos, nem tanto nos receptores dopaminérgicos D2. Então, é importante lembrar disso, porque quando eles atuam muito no D2, eles vão reduzir a ativação desses neurônios, vão ser antagonistas desses, desses neurônios não, desses receptores, vão ser antagonistas do D2. E se a gente já está com um paciente com Parkinson que tem baixa concentração de dopamina, se a gente colocar um antagonista desse receptor, a resposta à dopamina dele vai ser muito baixa, vai piorar o quadro dele. Então, a gente tem que sempre lembrar de usar os atípicos. Bom, com relação à farmacocinética, lembrar que esses fármacos eles vão competir por aminoácidos na hora de serem absorvidos pelo intestino, e pessoas que consomem muita carne, muito ovo, muita proteína, vão ter problemas com relação à absorção. Então, vai ter um atraso. Bom, passando então para os agonistas, para os agonistas dos receptores de dopamina. A gente viu, então, que aumentando a produção, a gente aumenta a concentração de dopamina. Agora a gente vai ativar, vai ser agonista desses receptores para aumentar a função deles e assim aumentar a resposta deles à dopamina existente na fenda sináptica. O mecanismo de ação, então, vai ser basicamente o que o próprio nome diz, eles vão atuar diretamente como agonistas dos receptores dopaminérgicos, e aqui cabe ressaltar que eles não dependem da capacidade funcional do neurônio. O que isso significa? Isso significa que, diferente dos precursores de dopamina, eles não vão precisar de um neurônio completamente sadio, não vão precisar dessa capacidade funcional do neurônio. Então, mesmo em fases avançadas da doença, eles podem ser efetivos sim, diferente dos precursores de dopamina, que são bem mais efetivos na fase inicial, porque tem os neurônios mais preservados. Os efeitos adversos vão ser basicamente as alucinações, como eu já comentei, aumenta essa resposta à dopamina, pode desencadear sintomas característicos da esquizofrenia, náuseas, hipotensão e sonolência, certo? Passando aqui para não nos alongarmos muito, os inibidores seletivos da MAO. Aqui agora a gente entra naquela parte de inibição. Então a gente viu que aumentando a produção, a gente aumenta a concentração. Aumentando a resposta do receptor, que são os agonistas, a gente aumenta essa resposta à dopamina. E agora a gente pode atuar inibindo os destruidores de dopamina, aqueles que vão ser responsáveis pela metabolização da dopamina, que são principalmente o MAO-B e o COND, tá? Aqui a gente vai ver os inibidores seletivos da MAO-B. Então, presta atenção no nome que ele vai te dizer tudo. Eles vão inibir essa enzima MAO-B de forma seletiva, ou seja, eles não vão atuar na MAO-A. Lembrem que a MAO-A a gente viu na parte de antidepressivos pelos inibidores da MAO, tá? Então, aqui cabe ressaltar que eles não vão atuar na MAO-A, eles vão atuar na MAO-B. Prestem atenção nisso. Bom, a MAO-B, então, ela vai estar altamente presente no estriado, que foi aquela região da nigroestriatal que eu comentei com vocês, que eu coloquei até o trecho do Ângelo Machado para vocês revisarem, certo? E
Aumentar, ela é responsável pela metabolização de dopamina. Então, ela vai estar presente na região anatômica que mais é acometida na doença de Parkinson, e ela vai fazer exatamente o que a gente não quer, que é metabolizar a dopamina. Então, o que a gente vai fazer? Bloqueia ela, cancela ela, entendeu? Vai inibir a MAO-B, vai aumentar, vai reduzir a metabolização de dopamina, aumentando a concentração de dopamina, certo? É basicamente esse o mecanismo de ação dos inibidores seletivos da MAO-B. Eu coloco essa imagem para vocês darem uma olhada ali, então elas já vão atuar dentro do cérebro, já vão ter atravessado a barreira hematoencefálica. Os efeitos, tá? Pouca efetividade no tratamento, são semelhantes, são geralmente associados, tá? Eles têm atuação melhor com a levodopa. Então vai ter essa dupla frente de atuação, eles vão atuar inibindo a MAO-B, que vai ser responsável pela metabolização, e a levodopa vai atuar aumentando a produção. Então é mais benéfico quando usado em associação, certo? Tem os efeitos neuroprotetores, que é contraditório, que eu falei lá com relação ao artigo do UpToDate, tá? Mas alguns estudos mostraram que eles apresentam redução da taxa de evolução da doença. Bom, observação. Eles não vão inibir o metabolismo periférico das catecolaminas, pois atuam somente na MAO-B, que é o que eu estou falando desde o início. Não vai me confundir e botar MAO-A na prova, tá? Então, eles vão inibir a MAO-B. Bom, ali os exemplos, para vocês darem uma lida, eu coloquei, mas eu não vou ler para a gente não perder muito tempo aqui. Com relação aos inibidores da CONT, tá? Aqui na mesma linha de pensamento da MAO-B, eles vão atuar inibindo aquilo que destrói a dopamina. Então, mecanismo de ação, inibir a CONT, que é a catecol-O-metiltransferase, certo? Pensa assim, se a CONT é responsável por metabolizar a dopamina, ao inibir a CONT, reduzimos a metabolização da dopamina e aumentamos a sua concentração. Exatamente a mesma coisa que eu falei da MAO-B, tá? Então, tu entendeu a MAO-B, tu vai entender o metabolismo, o mecanismo de ação da CONT, tá? É isso. Pensa nesses três mecanismos. Aumenta a produção, intensifica a atividade do receptor e inibe quem destrói. Entendendo esses três, tu vai entender todos esses que eu falei, tá? Entendendo essas três classes, o mecanismo principal das três classes. Aqui os exemplos, os efeitos, tá? Eles vão reduzir os efeitos de liga e desliga, que foi o que eu comentei antes, reduzindo essa flutuação da concentração de dopamina, tá? O tocapona, ele vai ser mais lipossolúvel, então ele vai atravessar a barreira hematoencefálica. Vocês percebem na imagem que eu circulei, ele vai estar atuando inibindo a CONT fora e atuando inibindo dentro, porque ele pode fazer isso, ele pode atravessar a barreira hematoencefálica. Já a entacapona, não. Se ela não pode, ela vai fazer o que ela consegue do lado de fora. Os efeitos adversos. Aqui a tocapona, ela vai ter efeito hepatotóxico, tá? Então cuidar, se o paciente já tem histórico de doença hepática, cuidar com a tocapona. Certo, pessoal? Eu não queria me alongar muito nessa aula, como sempre eu me alonguei, espero que vocês coloquem no 3.0, mas que entendam bem, tá? Aqui eu deixo para vocês, o meu contato está no WhatsApp, então eu fico à disposição para vocês. Lembrem de usar o UpToDate para estudar e essas bibliografias aqui, tá bom? Tchau, tchau, é isso.